Olá, você que me acompanha por todo esse Brasil. Vamos falar um pouquinho mais sobre direito previdenciário, falando de uma categoria de segurados obrigatórios que é o segurado especial, muito conhecido como o rural. A maioria fala dele de rural, trabalhador rural. Qual é o conceito que a lei nos traz de segurado especial? Fala o seguinte, que a pessoa física que reside em imóvel rural ou aglomerado urbano rural que, individualmente ou em regime de economia familiar, eventualmente com o auxílio de terceiros, com empregados, trabalhadores eventuais, exerça a atividade, primeiramente, de produtor rural. Esse produtor rural ele pode exercer essa atividade como proprietário do imóvel, como usufrutuário, como possuidor, meeiro, parceiro, comodatário ou arrendatário. Como produtor, ele vai exercer dois tipos de atividade rural, que seria a agropecuária, a agricultura ou pecuária, e a questão extrativista, o conhecido seringueiro, que é a extração de recursos naturais de modo sustentável. Já a agropecuária vai se caracterizar pela seguinte situação, principalmente a área que eu estou exercendo essa atividade. Exemplo, o José tem o seu sítio. Se ele não é superior a 4 módulos fiscais, lá ele tem alguns boizinhos, Ele cuida desses bois para depois vender para frigoríficos e etc. Não tem empregados permanentes, não tem um cara lá com carteira assinada que ajude ele nesse trabalho. Faz ele, a esposa e os filhos esse serviço. Segurado especial? É segurado especial. Área não superior a 4 módulos fiscais. Estes módulos fiscais variam de cidade para cidade. Não é necessário que você tenha conhecimento qual a medida aí na tua cidade. Isso não vai cair na sua prova. Você precisa saber essa área de 4 módulos fiscais e ele não possui empregados permanentemente, tá ok? Aí caracteriza. Ou então seringueiro extrativista. Outro segurado especial é o pescador artesanal. Aquele que tem a sua pequena embarcação. Nós vemos muito, que são assim nas praias, aqueles pequenos barcos, as pessoas que trabalham, o pai e o filho, por exemplo, vão para alto mar, pescam, voltam, ou em rios, o seu meio de sobrevivência, aquela pescaria sem grandes embarcações, sem ter empregados permanentes, tá ok? Aí também temos uma medida, que é de até no máximo 6 toneladas. O decreto, ele prevê uma exceção, que seria de 10 toneladas quando utilizado em parceria, tá ok? Continua daí sendo segurado especial. O cônjuge, o companheiro, os filhos e os equiparados a filhos, estes com mais de 16 anos de idade, serão considerados também segurados especiais, quando estes trabalharem no regime de economia familiar. O que seria esse regime de economia familiar? A utilização de mão de obra de todos os membros da família é indispensável para a atividade, para a subsistência. Então, o seu José ali no seu sítio trabalha ele, a esposa e os seus 2 filhos. Todos eles colaboram, eles têm ali algumas vaquinhas, alguns bois, tratam, cuidam, tiram leite, faz queijo, vende esse queijo, vende a carne. Todos eles trabalham, é mútua colaboração de todos para que consigam realizar o serviço e oferir renda, ter a sua subsistência. Não é necessário, claro, que esse segurado especial comercialize a sua produção, tá? Irá incidir contribuição previdenciária sobre a comercialização, mas nem sempre vai ocorrer essa comercialização. Podem muitas vezes eles estarem trabalhando simplesmente por uma questão de sobrevivência, planta, colhe, consome, Pode ocorrer até câmbio, acabar trocando com alguns outros mercadorias, tá ok? Claro, a maioria hoje comercializa. E é sobre a comercialização que depois irá incidir a contribuição previdenciária do segurado especial. E exerce economia
familiar. Todos os membros, filhos, a partir dos 18 anos, os equiparados, cônjuge e companheiro, fazem parte, tá ok? Porém, se um destes membros passa a exercer uma outra atividade, ele não tem mais a característica de segurado especial. Exemplo, o seu José, ele tem a sua esposa e seus 2 filhos. A filha do seu José, ela acaba fazendo a faculdade, se torna professora na escola rural ali, continua morando no sítio com a sua família e se torna professora. E aí, a filha do seu José continua sendo segurado especial? Negativo. Ela passou a exercer uma profissão, uma atividade que a descaracteriza de segurado especial, tá ok? Então, neste caso, ela não será mais um membro que terá direito, né, a todos os benefícios como segurado especial, tá ok? Empregados temporários e trabalhadores eventuais é permitido para os segurados especiais. Vamos supor que ele precise para a colheita de soja, trigo, milho, precise de ajuda. Vamos supor que esse segurado especial ele exerce atividade sozinho. Ele não tem esposa, não tem filhos ajudando ele nesse regime de economia familiar. É permitido? Claro, a lei fala individualmente ou em regime de economia familiar. Portanto, ele poderá exercer essa atividade sozinho, por conta própria. Chegou a época da colheita, ele está precisando de gente para ajudar, ele não vai dar conta sozinho. Pode contratar? Pode. A lei determina que não pode ultrapassar 120 dias, tá? Por ano civil, tá ok? Então não pode ser mais do que 120, tá? Pessoas, dias durante o ano, tá? Pessoas. Isso significa dizer o quê? O segurado especial que trabalha ali, nesse caso que eu estava dando exemplo, individualmente, ele poderá contratar uma pessoa para que trabalhe com ele 120 dias. No ano, vamos supor que ele está ali naquela colheita, tá? No ano civil, ano de 2000, 2010, 2013, 2014, ele planta ali. Então, ele pode, naquele período de um ano, contratar uma pessoa pelo período de 120 dias, ou então ele pode contratar 2 pessoas pelo período de 60 dias, tá ok? Esse se divide. Então, se ele quiser 2 pessoas, ele pode, mas ele vai dividir o tempo. 2 pessoas, no máximo 120 dias, pessoas, anos, então poderia 60 dias cada uma, tá ok? Se ele contratar por um período superior a esses 120 dias, contratou um para ajudar ele, que é o que ele precisa. Se ele contratar num período superior a 120 dias, perdeu a característica de segurado especial, passou a ser um empregador, não é mais segurado especial. Então, ele tem essa limitação legal, mas ele pode ter empregados temporários ou trabalhadores eventuais. O que não pode é permanente, é ultrapassar esses 120 dias, pessoas, ano. Tá ok? Claro, tem situações também que o segurado poderá, às vezes, oferir uma outra renda, um outro lucro, sem perder a sua característica de segurado especial. Quais seriam essas situações? Então, vamos trabalhar ponto a ponto as situações que é permitido o segurado até ter uma outra renda, participar de alguns outros planos, algumas atividades, sem perder a sua característica de segurado especial. Então, a lei nos prevê a primeira situação como a outorga de imóvel rural, tá? Em contrato de parceria, meação, eu contrato uma pessoa parceira para trabalhar comigo, depois a gente divide os lucros. Pode, até o limite de 50% do imóvel rural. Claro, esse imóvel não pode ser superior àqueles 4 módulos fiscais. E este que está fazendo a outorga de parte do seu imóvel rural, ele não poderá deixar a atividade rural. Se ele deixa a atividade, deixa de trabalhar ali, ele perdeu a característica de segurado especial. Então é essencial, ele continua exercendo a atividade rural e contrata, né, com um parceiro para ajudar 50%, sem problema nenhum. Mas tem que ser feito este contrato também, tá ok? Pode também explorar o turismo. Quando a gente fala de atividades rurais, pesqueiras,
nós temos situações que muitas vezes as pessoas ficam naquela época de defeso. A pessoa não pode trabalhar, é proibida, por exemplo, a pesca. Tem épocas que em rios é proibido a pesca, é época de reprodução. O que o segurado vai fazer? Ele pode exercer algumas outras atividades, pode inclusive também trabalhar, tá? Em outro como empregado e depois retornar. Depois a gente vai ver bem certinho esse período. E pode também explorar o turismo. Vamos supor que no sítio dele tenha uma cachoeira linda, tá? Aí no verão ele pode abrir para que o pessoal acampe ali no sítio, frequente, né? Ele faça refeições, o pessoal vá visitar. Eles podem sim explorar o turismo rural, sem problema nenhum, que a gente chama, né, de turismo rural. Mas também tem um limite, não pode ultrapassar 120 dias ano. É esse o limite que ele tem para explorar. Passou disso, perdeu a característica de segurado especial. Ele também pode participar de planos de previdência complementar, desde que este plano de previdência complementar seja realizado por entidade classista de que ele seja membro e o grupo familiar também se encaixe nesse plano de previdência complementar. Pode também participar de programas assistenciais do governo federal ou ter algum membro da sua família que tenha direito a qualquer programa assistencial do governo federal, tá ok? Beneficiamento também ou industrialização artesanal de seus produtos é permitido, desde que esse beneficiamento ou industrialização não estejam sujeitos ao IPI, ao Imposto sobre Produtos Industrializados. Se estiver sujeito ao IPI, perdeu também a característica de segurado especial. Também ele pode participar de associação em cooperativa agropecuária, tá ok? Vamos ver outras situações que é permitido também algumas outras atividades para o segurado especial, sem que ele perca essa qualidade? Me acompanhe. Outras situações que são previstas em lei em que os segurados especiais poderão se enquadrar ou obter uma outra fonte de renda sem perder essa qualidade é, por exemplo, os benefícios que ele receba a título de pensão por morte, auxílio acidente ou auxílio reclusão, benefícios do regime geral de previdência social, desde que não superior ao salário mínimo. Então, não pode ganhar mais que o salário mínimo. Também benefícios de previdência complementar nos termos como nós vimos, né? Desde grupo familiar, de entidade classista. O exercício também de atividade em períodos entre safra ou de defeso, isso é, quando é proibido ele realizar, por exemplo, a pesca, nos períodos entre safra, né, onde ele não tenha que plantar, tenha que aguardar, então ele pode exercer uma atividade. Também tem um limite de tempo, vai poder, no limite de 120 dias, anos, efetuando o recolhimento da contribuição. Então, no período de 120 dias dentro do ano, ele pode exercer. Pode trabalhar, por exemplo, como empregado, efetuando o recolhimento de contribuições como empregado. Também o exercício de mandato eletivo de dirigente sindical de sua categoria. Pode também como dirigente de cooperativa rural constituída exclusivamente de segurados especiais. Exclusivamente de segurados especiais. Outras categorias, como contribuintes individuais, produtores rurais, que se enquadrem como contribuintes individuais, perdeu a característica, bem como efetuar o recolhimento das contribuições que sejam devidas. Também o exercício de mandato de vereador no município em que ele exerce a sua atividade rural. Opa, pode exercer sem perder a característica de segurado? Com certeza. Também a parceria ou menção outorgada nos termos já estabelecidos, né? 50% do imóvel. Ele poderá ser outorgado, fazer a parceria com outro, não superior também aos 4 módulos fiscais, tá ok? E atividade artesanal com matéria-prima produzida pelo grupo familiar, podendo, claro, ser utilizado de outras fontes, mas neste caso, desde que não ultrapasse o salário mínimo. E também pode exercer atividade artística, pode tocar ali, né?
um violão, fazer um show em sua comunidade, mas não pode oferir mais do que um salário mínimo com essa atividade, senão ele também perde as características, é desconsiderado como segurado especial. Perfeito? Mais uma dica, mais uma vez falo para você, leia o texto de lei, tá ok? Então essas são as principais características do segurado especial. Vamos então falar agora do segurado facultativo. Então nós vamos ter essa divisão entre segurados obrigatórios e os segurados facultativos. Os obrigatórios, a sua filiação no regime geral, como o nome já diz, é obrigatória, não tem por onde escapar. Exerceu atividade remunerada, vai estar enquadrado. É contribuinte individual, é segurado especial, depende de suas características e atividade que a pessoa exerce. Já o facultativo, ele tem por característica não ser segurado obrigatório. Então, é uma, claro, das exigências. Ele não pode se enquadrar como segurado obrigatório, muito menos estar vinculado a um regime próprio de previdência social. Isto é, um servidor público que deseje, por exemplo, melhorar a sua aposentadoria contribuindo facultativamente para o regime geral. Vai dar certo? Não. Isso aqui é uma proibição constitucional. A Constituição veda a filiação como segurado facultativo daquele que faz parte de um regime próprio de previdência social. Tá ok? Também a exigência é que seja maior de 16 anos para que ele possa se inscrever na Previdência Social. Então, menores de 16 estão vedados. Tem que ter mais de 16. Esse também se caracteriza principalmente por não exercer uma atividade remunerada. É o caso, por exemplo, então, das donas de casa, dos estudantes, do síndico não remunerado, quando este não recebe salário e nem a isenção de taxa condominial, bem como do presidiário, que não esteja vinculado a um regime próprio ou não receba remuneração. São alguns dos exemplos de pessoas que podem se filiar, podem fazer parte do regime geral de modo facultativo. Isso é, elas vão optar se elas desejam ou não contribuir. Quem está na categoria de segurados obrigatórios, obrigatoriamente deve contribuir, deve participar da Previdência Social. Aqui eles decidem se desejam ou não. Por isso o nome mesmo já diz facultativos, tá ok? Então, visto esses pontos, vamos trabalhar alguns exercícios para fixar bem a questão dos segurados especiais e dos segurados facultativos? Me acompanhe. É segurado facultativo da Previdência Social a pessoa física que explora a atividade agropecuária em área superior a 4 módulos fiscais. B. A pessoa física, proprietária ou não, que explora a atividade de extração mineral, garimpo. C. O ministro de confissão religiosa. D. A dona de casa, o síndico de condomínio não remunerado, o estudante e outros aludidos em lei ou regulamento. E. O bolsista estagiário que prestam serviços à empresa em desacordo com a Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008. Então a questão está nos pedindo quem é segurado facultativo segundo a lei. Vamos analisar? A alternativa A está incorreta, pois não é facultativo e sim obrigatório na categoria de contribuinte individual, pois ele exerce a atividade, explora a atividade agropecuária em área mais que 4 módulos fiscais, tá ok? Portanto, ele se enquadra como contribuinte individual. O B está falando do garimpeiro. O garimpeiro também é considerado contribuinte individual, portanto também está incorreta, pois estando na categoria de segurado obrigatório, automaticamente está excluído do segurado facultativo. Já a alternativa C fala do ministro de confissão religiosa, que são pastores, padres. Estes são considerados também contribuintes individuais e não segurado facultativo. A D está corretíssima, fala da dona de casa, do síndico que não tem a remuneração, bem como do estudante e outros que são previstos dentro do regulamento da lei. Perfeito! Esses são considerados, sim, segurados facultativos, não exercem uma atividade remunerada e não se enquadram em situações que são tidas como segurados obrigatórios. A alternativa E, ela está incorreta, pois o bolsista, o estagiário,
que exercem a atividade em desacordo com a Lei 11.788, que é a lei do estágio, eles são considerados empregados e não segurados facultativos. Então, a alternativa correta, a D. Próxima questão aí na tela. Com relação aos segurados facultativos, à luz da legislação previdenciária vigente, assinale a opção correta. A. Pode ser maior de 14 anos. B. Pode ser segurado empregado. C. Pode ser aquele que deixou de ser segurado obrigatório da Previdência Social. D. Pode ser segurado especial. E E. Pode ser segurado contribuinte individual. A questão está pedindo para que você assinale qual é a alternativa correta, quem pode se enquadrar como segurado facultativo. A está incorreta, pois 14 anos não pode, tem que ser a partir dos 16 anos. A única situação em que alguém pode ser filiado a regime geral com 14 anos é o caso do menor aprendiz, na qualidade de segurado empregado, perfeito? Para segurado facultativo é necessário que tenha mais de 16 anos completos. A B está incorreta, pois se ele é segurado empregado, ele é segurado obrigatório, portanto, não pode se filiar como facultativo. A C está corretíssima, pois fala daquele que deixou de ser segurado obrigatório da Previdência Social. Perfeito. Então, uma pessoa que, por exemplo, está desempregado, ele era empregado, foi demitido, se encontra em situação de desemprego. Ele pode contribuir para a Previdência? Pode, sem problema nenhum, como facultativo. Ele deixou de ser segurado obrigatório? Pode sim se filiar como facultativo. A alternativa D e a E estão incorretas, pois segurado especial, contribuinte individual, assim como o empregado, são categorias de segurados obrigatórios, o que exclui eles automaticamente da classificação de segurados facultativos. Perfeito? Vamos para a próxima questão? Me acompanhe. João exerce individualmente a atividade de pescador artesanal e possui embarcação com 5 toneladas de arqueação bruta, com parceiro eventual que o auxilia. Nessa situação, João é A. Segurado facultativo. B. Segurado especial. C. Contribuinte individual. D. Trabalhador avulso. E. Não segurado da Previdência Social. Então, quando a questão está pedindo o seguinte, o João, ele exerce a atividade, fala ali, individualmente como pescador artesanal. Primeiro ponto, já te deu uma brecha, chamou de pescador artesanal. E colocou ali que ele usa uma embarcação de 5 toneladas de arqueação bruta e ele tem um parceiro eventual, eventualidade. Isso é, não é alguém permanente, não é um empregado que ele tem permanentemente com ele. Eventualmente ele utiliza o auxílio. Portanto, ele pode ser considerado segurado especial? Com certeza absoluta. A alternativa B é a correta. Ele é segurado especial, pois se enquadra em todas as características do pescador artesanal que a lei invoca como sendo uma categoria também, como sendo um segurado especial. Perfeito? Próxima questão aí na tela. Marcelo, que é segurado especial da Seguridade Social, por ser, na forma da legislação especial, considerado pequeno produtor rural, foi eleito dirigente de sindicato representativo dos pequenos produtores rurais. Nessa situação, Marcelo passará a ser segurado na condição de contribuinte individual. A alternativa fala da questão do Marcelo, que ele passa a ser um representante de uma categoria de pequenos produtores rurais. Tenha atenção, pode aparecer a palavra pequeno produtor rural, ele vai estar levando você já a pensar num segurado especial. Aí ele fala que nesse caso, por ele ser escolhido como dirigente, ele se enquadra na categoria de contribuinte individual negativo. Ele continua mantendo as características de segurado especial, conforme previsto na lei. É uma situação em que ele mantém, mesmo exercendo essa atividade, outra função, continua sendo segurado especial. Portanto, a questão está errada,
Próximo aí na sua tela. Sidney é segurado especial da Previdência Social. Em sua propriedade rural em Resende, Rio de Janeiro, além da atividade agropecuária, ele passou também a explorar a atividade turística, inclusive com hospedagem. Considerando que a exploração turística com hospedagem ocorre apenas nos meses de dezembro e janeiro, em razão das festas natalinas, segundo a Lei 8.212 de 91, essa exploração descaracteriza a condição de segurado especial em razão do turismo com hospedagem, tendo em vista que a dupla atividade é permitida na modalidade do turismo simples. B. Descaracteriza a condição de segurado especial em razão da dupla atividade desenvolvida. C. Não descaracteriza a condição de segurado especial desde que a hospedagem não ultrapasse 120 dias ano. D. Não descaracteriza a condição de segurado especial desde que a hospedagem não ultrapasse 180 dias o ano. E E. Descaracteriza a condição de segurado especial porque a hospedagem ultrapassou os 30 dias ao ano permitido na legislação. Aqui então traz a situação de um segurado especial que passa a explorar a atividade turística. Só que além na questão já deixa bem claro, ele exerce somente em 2 meses, dezembro e janeiro. Então ali daria em volta dos 60 dias. E aí, ele vai ser descaracterizado como segurado especial ou não? Corretíssimo o que afirma na C, que fala que não perde a qualidade, não descaracteriza ele como segurado especial, pois a hospedagem, essa exploração da atividade turística, não está ultrapassando os 120 dias ano, que é o limite fixado por lei. Então, claro, se aparecesse na questão um período superior a 120 dias, aí sim ele perderia essa característica, seria desqualificado ali, descaracterizado como segurado especial. Agora, como não está ultrapassando, a questão deixou bem clara, não perde. Então, a alternativa C é a correta. Encerramos então por aqui, o nosso estudo sobre os segurados especiais e os segurados facultativos. Não deixe de dar uma lida sempre na lei, estude com seu material, sempre acompanhando também o texto de lei, porque muitas questões vêm sendo cobradas em cima dos textos de lei, principalmente quando se trata de segurados obrigatórios e segurados facultativos, tá ok? Nos vemos numa próxima, bons estudos para você e até mais!